Eu queria fazer aqui, Carol, uma provocação. É, muita gente, né, muitos profissionais poderiam associar a gentileza com fraqueza nos negócios, vamos falar assim, né? E aí minha pergunta vai um pouco nessa linha. Existe um limite para essa gentileza e a gente chega ali e para? E aproveito também para te perguntar métricas, indicadores que podem contribuir para defender a humanização e a gentileza dentro das empresas. Boa, eu entendo de onde vem essa coisa da fraqueza, porque o mundo dos negócios, ele é agressivo, ele é frio, calculista, é o no pain, no gain, sangue nos olhos, e a gente vem dessa cultura e ela está enraizada nos negócios, só que ela é um contrassenso frente a um mundo em que as barreiras de entrada nos mercados caíram. Eu tenho mais concorrentes, eu tenho clientes cada vez mais informados, com informação na palma da mão, no B2C ou no B2B, eu posso pesquisar tudo e todos, tem um monte de solução, o poder de barganha está na mão dessa pessoa. Então, como que eu ainda defendo um estilo agressivo, não sei o quê, pega sabe, coach de vendas, temos que vender, ligar para 200 vezes, não sei o quê, sendo que essa pessoa tem a decisão. Olha quantos exemplos a gente trouxe aqui que dizem que esse lado pode até dar certo por um tempo, mas cada vez vai dar menos certo. Então, a humanização faz muito, muito sentido, tem muito dado. Eu fiz uma palestra no Web Summit, que eu falei sobre o business case da gentileza nos negócios. E eu falei, para falar desse tema, a gente tem que estudar. Então, tem estudos e estudos. Putz, eu estudei reportes de McKinsey, Harvard, MIT, tudo que vocês podem imaginar, eu estudei. E, putz, existe uma relação muito clara, uma conexão muito clara. E nas empresas que, de fato, colocam as pessoas no centro, de forma sistêmica, e não um surto, mas de forma sistêmica, e o benefício dos negócios. Então, o primeiro ponto, você falou, puta, eu preciso convencer a empresa. Falou, olha, não estamos sozinhos. Dados e fatos existem. Se vocês digitarem no Google agora, eu gosto muito de pesquisar, né, dados fora, né, que geralmente são estudos mais globais, mas você digitar, né, dados, gentileza nos negócios, vocês vão achar muita coisa de fonte que todo negócio adora. Aí o segundo ponto, falou, bom, o que a gente quer aqui? Todo negócio, sem exceção, quer 3 coisas. Quer atrair os clientes certos, quer garantir que os clientes certos continuem e expandam com a gente da maneira mais fluida possível, eficiente. Todo negócio quer isso. Se o poder de barganha está na mão do cliente, a lógica para você atingir essas 3 coisas está na humanização, está em colocar os desejos, as necessidades do cliente aqui. Mas aí você perguntou, isso pode ter um limite? Pode, porque não adianta eu também dar tudo ao meu cliente e eu prejudicar o meu negócio. E por isso que é importante equilibrar. Não é tudo para um, nem tudo para o outro. Para fazer sentido, precisa fazer sentido para os dois. Quando isso não faz sentido, provavelmente a gente não tem um match de ICP. Eu não estou vendendo para o perfil de cliente certo? Por quê? Para eu resolver, eu estou fazendo de tudo. Quem nunca aqui ficou dando murro de ponta, em ponta de faca, de cliente ruim, que não, você vê que a sua solução simplesmente não é para esse perfil. Ou você muda o produto, ou você muda o perfil de cliente. O match está aqui, né? Então, a gente primeiro precisa direcionar. Por isso que eu falei, alguns clientes são mais valiosos do que outros. Preciso direcionar os esforços para cá. Sempre que eu tenho um desbalanço na relação, quer dizer que ela não vai funcionar. Para eu preciso gerar valor para clientes. Mas desde que essa geração também gere valor para o negócio. É um retroalimenta o outro. Se eu gerar valor só para o cliente e não gerar para o negócio quebra. Se eu gerar valor só para o negócio, para o cliente, uma hora eu não vou conseguir mais cumprir com os meus objetivos. Então, essa é uma balança, né? E o último ponto que você falou sobre métricas, para mim a melhor métrica é LTV. LTV e Customer Equity mesmo, né? O valor da empresa com base na sua base de clientes. Eu estou mostrando que eu tenho uma empresa que, de fato, quando atrai os clientes ficam, expandem os relacionamentos, falam bem de mim. Isso é uma métrica de gentileza, com certeza, porque você não consegue sustentar isso por muito tempo, isso é um serviço ruim, né? Então, primeira coisa de negócio mesmo, eu preciso garantir que esse cliente,
está comigo por muito tempo. Mas eu também preciso garantir que esse cliente está feliz. Então, eu posso ter métricas como Customer Health Score, Customer Effort Score, tem várias nesse sentido, o próprio NPS, métricas que vão medindo a satisfação, a felicidade, o engajamento com o cliente ao longo da jornada. Mas o que eu gosto de fazer é, de acordo com cada jornada de cliente, porque não é essas métricas são as padrão. Dá para começar com as padrão? Dá. Você gera muito insight aqui, isso retroalimenta a operação. Mas que métrica você tem que mede valor gerado para o seu cliente de fato? Eu dei o exemplo de streaming, né? Então, por exemplo, o Spotify e o Netflix são empresas que têm como métrica norte o tempo gasto ali. Porque se a pessoa está lá, ela não está lá só por estar. Ela está gerando. E isso é uma combinação de quantos clientes eu tenho na base, quantas vezes esses clientes entram na minha solução e quanto tempo elas ficam por sessão. Eu estou multiplicando os 3 aqui. Não tem medida de valor melhor. Só que veja, isso é a métrica do Netflix, do Spotify. Qual é a métrica do seu negócio? Que métrica, olhando para a jornada do cliente, mede valor gerado aqui? Eu dei o exemplo do Uber, né? Número de corridas. O que mais que a gente pode medir de acordo com a jornada de cada cliente? Então, buscar esse indicador que demonstra valor gerado, é essencial e coloque esse indicador como métrica-chave. E, por último, o que eu gosto de trazer, para além da métrica numérica, é que a gente olhe para indicadores qualitativos de confiança. Então, quando que um cliente trouxe um feedback espontâneo, como que, por exemplo, numa empresa de serviços, de consultoria, que é um mercado com que eu trabalho muito, como que reações que eu preciso observar dentro de uma reunião para saber se esse cliente está feliz? Quando eu conheço a jornada do cliente ponta a ponta, eu consigo identificar esses momentos, esses wow moments. E é importante eu estar atenta, porque e aí quando eu falo pode ser eu marqueteira, eu vendedora, eu pessoa de CS, eu pessoa de produto, pessoas que têm a interface com o cliente. O que eu estou observando no comportamento desse cliente qualitativamente para garantir, estamos no lugar certo. Isso depende da jornada de cada um. Posso dar vários exemplos, mas, sobretudo, entenda a jornada do seu cliente para encontrar quais são os indicadores de confiança, sejam eles qualitativos ou quantitativos, que demonstram valor gerado, satisfação e engajamento na jornada.